muito importante, até falando para os jovens que estão me assistindo nesse exato momento, que estão à procura do emprego. E no momento em que você está se dispondo a procurar um emprego, você tem que também fazer uma análise pessoal sobre o seu comportamento, o seu jeito de se vestir, o seu jeito de falar, de se apresentar. Porque a primeira impressão é a que vai ficar e essa primeira impressão é sua aliada no momento de você pedir um emprego. Por isso, o nosso espaço está recebendo aqui hoje uma consultora de imagem, a nossa querida amiga Kathleen Geber, para dar dicas de como se vestir na hora de procurar um emprego. Porque a aparência com qual você está se apresentando àquela empresa, àquela oportunidade, vale muito, não é isso, Kathleen? Bom dia, seja bem-vinda, viu? Bom dia. E como vai? Você estava falando, e de fato, a gente está passando por uma época agora que nem mais nesse comportamento, ou seja, no trabalho, no nosso dia a dia, a gente presta atenção, a gente quer impor. A síndrome da Gabriela, né, que a gente fala, que, ou seja, todo mundo eu nasci assim, eu cresci assim, tem que me aceitar assim. E, na verdade, a gente, quando vai chegando a uma certa fase, a fase adulta, quando a gente começa a procurar o emprego, né, a gente começa a entender que o nosso comportamento, a nossa vestimenta, tudo vai modelar como o mercado vai lhe enxergar. Isso. Né? E hoje em dia as pessoas, elas têm essa dor, elas falam, não, mas eu tenho bagagem, eu sei, eu conheço, eu estudei. Ok, mas eu só vou parar para te escutar se antes você chamar a atenção para o que você quer. E o que a vestimenta, o seu cabelo, a maquiagem, os acessórios, eles vão ditar o que você quer que eu pense de você. Ou seja, um pouco da personalidade, ela vai traçada ali na forma de você se vestir. Exatamente. Então, tem que ter cuidado, porque às vezes você é uma pessoa, mas está passando a imagem errada. Exatamente, acontece muito, né? Aquela coisa assim, eu vi você e eu achei que você era metida, e depois que eu te conheci, eu vi que você era super legal. Isso é uma imagem que as pessoas, elas estão traçando sobre você. Boa. Ali você caladinho, você está passando alguma coisa. Sempre, eu falei ontem isso, que a pessoa falou assim, a gente tem a chance de ter uma segunda, né? A segunda impressão, a primeira impressão, a gente tem uma segunda chance. Eu falei, não, a primeira ficou. Você pode mudar o conceito da pessoa sobre você, mas a primeira ficou para sempre. E na hora de procurar o emprego, fazer a entrevista, é justamente aquela primeira impressão que a gente quer causar. Exatamente. Olha, aqui a gente tem algumas ideias, a produção já preparou aqui um painel específico para a gente ter mais ou menos uma noção do que significa cada personalidade na hora de pedir um emprego, na hora de realmente você se candidatar a uma determinada vaga, o tipo de acessório, o que combinar e cores. Eu, particularmente, me preocupo muito com cores, porque é assim, do meu gosto, do meu jeito de ser, eu sou um pouco exagerada, mas aí eu tenho que ter uma neutralidade ali em determinados ambientes para não focar muito só no que eu estou vestindo, e sim no que eu vou passar, no que eu vou transmitir, no que eu vou conversar. Existe muito isso, Kathleen? A gente tem que fazer essa dosagem realmente na questão de emprego sobre cores? Com certeza. Mas eu até estava comentando com você antes que a gente hoje em dia, nós não temos mais só aqueles empregos, né? Jornalista, advogado, médico, né? Hoje em dia a gente tem uma ramificação tão grande, né? São tantas oportunidades que nós temos que a gente tem, de fato, entender o ambiente ao qual nós estamos inseridos, né? Ou seja, eu estou indo para que entrevista de emprego? Eu estou indo para um escritório de advocacia? Como é esse escritório de advocacia? Ele é da vara da família? Ele é tributarista? Ele fala com empresários? A que ramo ele atua? Então, hoje em dia, a gente está com tanta derivação que a gente tem que prestar atenção nos detalhes da onde nós estamos indo. E nos detalhes também do que aquela corporação fala. Ou seja, o que são valores para ela, né? Então, eu conheço escritórios, por exemplo, de arquitetura, que a gente poderia pegar esse look mais criativo que acabou de passar aqui e por exemplo, esse aqui dela... Isso, esse look aqui eu vou para que momento, que entrevista? Né, para um escritório criativo. Tudo que tem a ver com o criativo. Verdade. Porém, abre-se um parênteses. Eu conheço... Ou seja, publicidade, marketing, todas essas áreas, né? Arquitetura, né, design, né, de ambientes. Porém, existem escritórios dessas áreas que são mais conservadores.
E aí já não vai Já com não esse vai mais. tão chamativo assim. Atualmente, há pouco tempo fiz uma design de interiores. E quando ela é muito criativa, mas quando eu fui olhar o local que ela ia se inserir, o local era conservador. Ou seja, as vestimentas eram conservadoras. Eles suportavam até um pouco de cor, mas não mais que isso. Entendeu? Entendi. Então você tem que pensar no local que você tá indo, não só mais na sua profissão, mas no comportamento daquele ambiente, daquela empresa. Ou seja, além de você estar pedindo ali um emprego, alguma coisa, ou se submetendo a uma vaga, se candidatando ali a alguma vaga da sua área, você tem que conhecer para quem você vai trabalhar. Exatamente. Né? O ambiente Conheça o seu público. Exatamente. Né? Imagina, você vai lá, você conhece uma pessoa super séria, conservadora, centrada, introvertida, aí você chega com esse look. Você já caiu 70%, eu tô achando. Verdade. Porque a pessoa entende que essa composição é de uma pessoa expansiva, de uma pessoa altamente criativa. Espontânea, né? Que fala, que provavelmente fala um pouco mais alto. É uma pessoa que ri alto, não é uma pessoa que dá aquela risadinha tímida. Então, isso a gente... Sou eu aqui. Isso a gente tem que parar de fato para pensar. E eu coloquei o contraponto, não é porque você necessariamente é criativo, que ainda assim não tem o dress code, ou seja, as regras o código de vestimenta. Sim. Então, por mais que você trabalhe em um local que é criativo, que é despojado, existe algumas coisas que talvez aqui no caso desse look, você vê que ele é um look muito passeio. Isso, né? verdade. Para não ficar tão despojado no ambiente de trabalho. Exato. Vindo pro clássico aqui... Olha aí, esse clássico aqui eu acho chique e elegante. Tô errada? Não tá. Porém, ele tem, que eu coloquei justamente, ele tem um toque de sensualidade. Não é porque ele é clássico, não é porque ele é elegante, que ele é chique, que ele não tenha toques de sensualidade. Então, até na hora que você vai pensar no seu look, você tem que pensar na sensualidade que você tá passando. Veja, eu botei um tubinho, midi, mas o decote, a curvatura que ele traz pro corpo... Tá bem feminino. Tá bem feminino. Então, os traços dela. E feminilidade é igual sensualidade. É o oposto do que as pessoas pensam, né? Curtinho, muito... Não. Quanto mais eu mostro a delicadeza do feminino, mais sensual aquilo se torna. Exatamente. Então, você também tem que pensar, né, no local que você está indo, para você não chegar com decote, porque, querendo ou não, você vai se incomodar. Verdade. Na hora ali da entrevista, você vai começar a pensar no teu decote, ao invés de você pensar no que você tem de fato a mostrar. Isso, muito bom você falar sobre isso, Kathleen, porque nesse errinho aí que cometeu, por conta do decote, você vai atrair o olhar de quem está te analisando para o teu decote. Então vai perder ali todo, né, o ramo da coisa. Você tem, justamente, teve uma vez que eu falei, escutei uma cliente minha falando, que ela disse assim, dependendo do cliente, eu mudo a roupa. Se eu quero desconcentrar, eu coloco um decote ou uma fenda. E ele vai fechar porque ele não vai ter... O raciocínio dele não vai estar tão bom. Então isso aí já é estratégia. Já é estratégia de venda? Mas veja, na hora de você procurar ali o seu emprego, na hora de você estar na entrevista, a sua estratégia é ser visto como você quer ser visto e passar o peso que você tem. Ou seja, você está com a imagem coerente com o que você vai falar. Isso. E o que você quer é que te escutem. É muito bom você falar isso aí. Tem que ser coerente com o que você vai falar. Porque você pode estar com uma certa roupa que é diferente do que você está falando. Você é uma pessoa séria, muito culta, tem um linguajar bom, mas de repente você está com uma roupa ali tão ousada que não cabe a ousadia com a linguagem. Realmente. Exatamente. E agora aqui nessa proposta, o que a gente tem? A ideia é coisas que você não use, né? Você começou falando, né, sobre a criação dos adolescentes e dos jovens, mas hoje em dia eu costumo falar assim, eu deixo de lado o básico, né, que é use o blazer, uma calça, o simples, né, que todo mundo hoje tem esse acesso, para falar o que também é óbvio, mas que não parece, que é coisas que você não usa, e eu, né, como gestora também, passo por umas coisas assim que eu falo, gente, mas olha só, essa pessoa quer um cargo na empresa,
mas ela tá com um look assim, totalmente parece que diferente. ela vai sair daqui e vai na praia. Meu Deus, Já teve existe casos, mesmo, mas existe. Já teve Existe. casos de você olhar. Então, assim, tomar o cuidado, porque assim, a roupa, ela é o pacote que está comunicando. Característica. Ela está comunicando o tempo inteiro. Exato. Né? Todos os detalhes de um look está comunicando. Então, quando você pega aqui, imagina essa menina do vestidinho curto, com essa sandália. Olha, roupa curta em trabalho eu posso até estar errada, mas eu não gosto, não encaixa. Você pode, como eu falo, você pode ser despojado. Isso. Né? Você pode trazer, por exemplo, esse look aqui dessa tá bem despojado. Se a gente tirasse esse decote, tava ok para ir pro trabalho. Colocar um tênis aqui nela também ficaria despojado. Mas realmente, o curto, ele traz um incômodo, até para você trabalhar. Você vai ter que ficar pensando como é que tá teu vestido, se tá do jeito certo, se não tá. Na hora da entrevista, é a mesma coisa. Vai pesar, pessoal, vai pesar. Afinal de contas, você tá ali querendo mostrar que conhece, que está apto àquela vaga. Então, você quer mostrar o quê? Suas pernas ou o que você conhece? Exato. E aqui, nesse caso, você... veja que a ideia é que ela vai para o shopping. A ideia é que ela vai para um desfile, para um passeio, e não que ela está focada no seu trabalho. E a pessoa que está te entrevistando, no final, o que ela está buscando é uma pessoa que esteja ali 100%, que vá se focar naquele trabalho, que vá realmente dar tudo de si. E essa composição acaba que não mostra. Por mais que eu fale que, mas ela está indo para uma entrevista numa empresa para ser designer de modas. Ok. Ela está vestindo moda, ela está coerente com a moda, ela está se expressando através da roupa, porém, ainda assim, parece que dali ela vai para o shopping. Pois é, gente, mas tem muito isso. A gente pensa que não, mas tem muito isso. E por isso que a gente já trouxe um especialista para falar sobre isso, porque os maiores erros, quando a gente vai fazer reportagem a respeito disso, olha, tem vagas em determinadas empresas, prepare o seu currículo, o pessoal prepara um currículo muito bom, muito bacana, mas na hora de se apresentar está falhando ali por conta da falta da consultoria de imagem. Sim. E dá um discernimento de como você deve agir em determinados locais. E tem tanta vaga no mercado, mas infelizmente... as empresas estão exigindo às vezes você tem tanto para ofertar, mas por conta do modo de você se vestir, acaba que você não consegue. Eu tenho um caso, eu tenho diversos casos, na verdade, porque a minha especialização é justamente esse rebranding, essa composição do branding de posicionamento de marca. Então, existem diversos casos justamente que a pessoa ela tem um peso gigantesco de conhecimento e me procura e fala, olha, eu literalmente quero ser enxergada. E depois nessa nova... Eu tenho um caso muito próximo aqui agora, que a pessoa fez esse rebranding e do básico, hoje em dia, ela já viajou para Nova York, ela triplicou o salário dela. Não era porque ela não tinha qualidade no serviço, era só porque ela não conseguia ser enxergada, ser escutada. Exatamente, exatamente. E aí a gente traz esse clássico, o nude, o tom branco, que dá um aspecto de leveza, de calmaria, né? De tranquilidade, não é isso? Eu trouxe essa ideia justamente para a gente poder mostrar que não é o terninho que vai compor, que vai trazer o peso para você. Tudo vai depender do lugar que você vai ser entrevistada, que a gente já falou. Quem você é, né? Não adianta você se fantasiar de um outro ser. Verdade. Não cabe ali, você não sustenta, você fica fantasiado. A ideia da consultoria é você justamente ter estratégia, mas dentro do que você é. Você não foge. Exatamente, a sua personalidade ela é importante. Você só precisa moldar algumas coisas ali para que você fique com mais característica ainda do que realmente você é. Exato. Então, assim, a calça com tênis, muitas pessoas que são mais clássicas podem olhar essa composição dessa moça aqui e falar assim, eu não acho que esteja elegante para um trabalho, mas dentro do estilo esporte fino, ela tá elegante. Esse é o elegante dela. Verdade, tá elegante. E ela tá muito mais pronta para uma entrevista, né? Do que a moça lá do vestidinho curto para
Isso. né, que vou pro shopping depois. A mesma coisa acontece nessa, que tá com blazer, tem essas características românticas, é a de cima que é mais alfaiataria. Então, não importa muito, você tem que pensar no código, ou seja, não ser muito curto, não ser muito extravagante. Mesmo que eu vá para uma entrevista de criativos com uma agência de marketing, como design de moda, de interiores, arquitetura, mesmo assim, eu não posso cansar o meu público. Ele não pode olhar para mim e chegar uma hora que ele não está prestando atenção em mais nada do que eu estou falando, só tentando ver por que você escolheu esse sapato, botou esse, sabe? Então, você tem que pensar nisso, que você quer ser escutada com a roupa que você está usando, mas você quer de fato que a pessoa só te escute, ela não te olhe. Exatamente, pessoal. Inclusive, nessa nossa área aqui de jornalismo, é uma coisa que a gente tem que aprender todo dia, porque uma coisa é você ser apresentadora, outra coisa é você estar na rua fazendo reportagem, outra coisa é para quem está ali fechadinho no ambiente de produção, outra coisa é para quem está no comércio que vai vender o nosso merchan. Então, cada ambiente, mesmo todo mundo trabalhando dentro da televisão, por exemplo, então cada núcleo tem o seu segmento, tem quem você é dentro daquela empresa, Sim. o que você representa nela, para poder você ter um determinado comportamento e o seu visual de acordo com aquilo que você quer passar para o público. Isso é muito importante. Por isso que, olha, consultoria de imagem, tem gente, inclusive, Kathleen, que acha que isso é bobagem. Mas eu tô aqui para dizer que não é, porque assim, eu vejo meu guarda-roupa, olha, é enorme. Eu tenho roupa que parece que eu tenho uma loja. Na hora de me vestir, eu não tenho nenhuma. Ah, então Não rola. Então entendeu? já vai pegar meu contato, uma consultora de imagem, né, do lado para me ensinar, olha, isso aqui é isso, isso combina com isso, inclusive já me disseram que não precisa ter tantas peças. Não. Tudo vale de acordo com a pessoa. Normalmente a gente consome muito por não se conhecer. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa consumista. Eu gosto de comprar e de tudo. Então, livro, curso, roupa, sapato. Ah, o que você gosta mais, Kathleen? Sapato, roupa, eu gosto de tudo. Porém, eu não tenho nada que eu olhe pro meu guarda-roupa, por exemplo, essa pulseira. Eu não tenho nada nem parecido com ela. Eu tenho coisas que coordenem com ela. Então, provavelmente, se você olhar no seu guarda-roupa, vai ter muito do mesmo blazer, da mesma calça. Eu tenho uma cliente que tem 15 calças iguais, só de cores diferentes. E às vezes as cores nem são tão diferentes assim. Então, hoje em dia, ela deu uma limpada. Porque isso só fica com aquela sensação, eu não tenho roupa. Preciso comprar mais. Acho que eu vou levar a Kathleen lá para casa, viu, pessoal? Atenção, produção. Pode me chamar. Colocar o GPS aí lá de casa para ela, viu? Porque ela vai direto lá para minha casa. Para sua casa. Kathleen, muito obrigada, viu, pela sua disposição, por essas dicas tão bacanas, orientar o pessoal aí de casa, quem vai procurar um emprego agora já sabe que não pode errar. Inclusive, o Instagram dela tá aí aparecendo na telinha, viu, pessoal, para mais dicas e conselhos da Kathleen. Kathleen, meu muito obrigada, viu? Gratidão demais pelas suas dicas. Foi um prazer também. Tá Obrigada. Aí. É isso aí, não erra, viu? Na primeira entrevista, procura uma consultora de imagem adequada para poder você se vestir bem, estar bem apresentável naquele momento que você está procurando o seu emprego. Gente, agora não sai daí, fica aí do